Olá, irmãos. Graças a Deus. Estamos aqui dando continuidade à nossa missão, nosso chamado, nosso trabalho de encorajamento para a edificação do corpo de Cristo. Nós temos sido exortados, a praticarmos a fé. Temos sido exortados a vivermos pela fé. Em Filipenses capítulo 2, versículo 12, o apóstolo Paulo fala: desenvolvei, pois, a vossa salvação. Então a salvação é algo que a gente vai crescendo nela, a salvação é algo que a gente vai desenvolvendo à medida em que nós caminhamos com o Senhor. Então a fé é algo que nós temos sido exortados a viver, a praticar, a crescer, E nós temos recebido do Senhor várias exortações, Nós ouvimos sobre a fé do pai no filho, a fé do filho no pai. Jamê falou que a nossa fé ela não depende de quantos anos nós temos de caminhada no Senhor. Nós ouvimos também que a fé não é como uma pilha, nós não somos uma pilha. Pelo contrário, nós somos como um cabo que precisa estar ligado por onde a fé vai passar. E ouvimos também que o capacitor, ele recebe uma carga e à medida em que ele recebe essa carga, ele tem o poder de causar uma explosão, uma reação, então fazer as coisas funcionarem. E nós somos chamados para ir além de tudo isso. E também temos sido exortados a confiar no Senhor, a fazer uma entrega total de nossas expectativas no exercício da nossa fé. Como noiva, nós estamos sendo preparados para encontrar com o Senhor. A noiva está sendo preparada, então estamos nesse caminho, nesse processo de sermos moldados à imagem e semelhança de Jesus. Esse final de semana eu tive uma experiência muito interessante e logo pensei na palavra que nós temos recebida. Eu estava compartilhando com o Francisco e ele disse ter vivido a mesma experiência no início desse período aí de quarentena, onde os nossos carros ficaram paradinhos em nossas garagens. E aí você vai pensando o que pode ter sido, Pois é, final de semana a bateria do meu carro pifou, a bateria do meu carro morreu, e aí lá foi eu atrás de ver o que poderia ser. Mas logo eu lembrei que fui chamado por uma vizinha que disse que o meu carro estava com a lanterna acesa. Isso já era no final da tarde. Eu fui ver e vi que a chave da minha chave estava lá na ignição. Então, quando eu não tiro a chave do meu carro, o painel fica aceso, os faróis ficam acesos, mesmo que ele não esteja com o motor funcionando. Então, descarregou a minha bateria. Então, a bateria de um carro, para ela funcionar, para ela ficar com vida, o carro precisa funcionar. O carro precisa estar em movimento. O carro precisa ser utilizado. E eu vejo que isso tem muita relação com a nossa vida. Nós não somos uma bateria, em hipótese alguma. Mas o apóstolo Paulo fala que nós precisamos desenvolver a nossa salvação, exercitar a nossa salvação. Então a fé é algo que nós também precisamos exercitar. A fé também é algo que nós precisamos praticar. Nós lemos em Hebreus capítulo 11 que muitos homens e mulheres, pela fé, foram para a cova dos leões, pela fé enfrentaram a fornalha. Noé, pela fé, construiu a arca para enfrentar o dilúvio. Então nós temos muitos testemunhos de homens e mulheres na Bíblia e através da história que viveram a prática da fé. Alguns anos atrás,
eu estava lembrando de um casal que ligou para minha casa e pedindo que eu fosse até a casa deles, porque a mãe de um deles estava passando mal, estava colocando sangue para fora, uma situação que eles nunca tinham vivido. E eu perguntei quais foram as providências que eles haviam tomado, e eles haviam dito que tinham chamado a ambulância, a SAMU. E eu perguntei para eles, mas vocês querem que eu vá aí agora orar? Sim, vem aqui. E eu falei, mas não vai dar tempo, porque eu vou levar no mínimo 40 minutos para chegar aí. E a SAMU já vai ter chegado. Então, ajoelhe lá, ore por ela. Mas nós sim, vocês. Ah, mas nós somos muito novos na fé. Eu falei, não tem problema, vocês têm fé, por isso vocês ligaram para mim. Vai lá e ora. E eles foram lá, oraram. Quando eles terminaram de orar, a ambulância chegou, levou aquela senhora para o hospital. E depois que os médicos fizeram os raios-x, fizeram os exames, eles falaram, olha, nós não sabemos o que aconteceu exatamente, porque mostra aqui nos exames que ela teve uma úlcera suporada. O que é isso? A úlcera, falando de uma forma bem popular, a úlcera explodiu e tudo estava cicatrizado. Não havia mais sangramento. O que você acha que aconteceu? Um milagre. Deus pôs a mão e aquele casal viu que eles poderiam orar. Eles viram que poderiam confiar em Deus. Então eles tinham apenas 6 meses de convertido. Mas como nós já fomos ensinados, não é o tempo que nós temos de caminhada que vai determinar a nossa fé. É o fato de nós nos ligarmos com o Senhor, o fato de nós confiarmos no Senhor, o fato de nós olharmos para o Senhor é que vai trazer essa explosão, é que vai trazer essa ligação, é que vai fazer com que as coisas aconteçam ao nosso redor. Voltando na questão da bateria, né? Depois de uma famosa chupeta, né, que a gente faz ao colocar uma bateria próxima da outra, uma com carga e outra sem carga, a bateria do meu carro voltou a funcionar. E eu andei com ele uns 20 minutos e ele ficou bom e não morreu mais, está funcionando. Inclusive, isso também aconteceu com a bateria do carro do Francisco. Depois que fez a famosa chupeta, não parou mais de funcionar. Mas nós não somos uma bateria. Eu quero insistir, nós não somos uma bateria. Por quê? Porque a bateria ela tem vida útil. A bateria tem um tempo. Nós não. Nós vamos romper essa vida e vamos partir para a eternidade. E o apóstolo Paulo fala que ele combateu o bom combate, ele correu a sua carreira e guardou a fé. Então, fé é algo que nós vamos guardar. Fé é algo que nós vamos carregar. A fé vai nos acompanhar. E eu queria te chamar a atenção, eu quero te exortar, porque a palavra de Deus, ela nos dá alguns exemplos para nós praticarmos a fé. Em Tiago, capítulo 5, versos 14, diz que se alguém estiver doente, que chame os presbíteros, e os presbíteros vão ungir com óleo e vão orar, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, ou seja, o Senhor vai curar. E se houver cometido algum pecado, os pecados serão perdoados. Veja, presta atenção. Se você liga para um presbítero, é porque você tem fé, já está exercendo a fé, está obedecendo a palavra de Deus e tem grandes chances de haver uma operação, um milagre do Senhor. Apóstolo Paulo também diz que nós não devemos andar pelo que vemos, nós devemos andar pela fé. Nós não devemos ser guiados pelas circunstâncias. Então nós precisamos estar ligados no Senhor, precisamos estar conectados no Senhor para não sermos envolvidos a essa vida natural, fazendo tudo o que todo mundo faz. Você precisa de um advogado? Vai atrás de um advogado. Você precisa de um juiz? Vai atrás de um juiz.
Você precisa de um mecânico? Vai atrás de um mecânico. Você está com alguma enfermidade? Procure um médico. Isso é o que todo mundo faz. Nós somos exortados pela palavra de Deus a confiar em Deus sobre todas as coisas. Nós somos exortados, a palavra de Deus, a não tomarmos a forma desse mundo. Romanos 12, capítulo 1, capítulo 12, versículo 1, apóstolo Paulo nos exorta: não tomes a forma desse mundo, não se amolde ao esquema desse mundo, mas renova a tua mente pela renovação. Então nós não podemos andar através das circunstâncias. Nós precisamos aprender, em primeiro lugar, a clamarmos a Deus, a orarmos a Deus. Ah, mas se o meu carro quebrou, pergunte para o Espírito Santo qual é o mecânico que você deve levar. Pergunte para o Espírito Santo qual é o caminho que você deve tomar. Eu já fiz isso diversas vezes na minha vida. Qual o melhor mercado para eu ir hoje? E eu senti no meu espírito de mudar a ida ao mercado. Ah, mas o que você está falando é uma coisa muito boba. Não. Eu estou falando que nós podemos depender do Espírito Santo em tudo, em todas as coisas da nossa vida, das coisas mais simples às coisas mais complicadas. Isso é muito importante nós compreendermos. Eu lembro de um dia que o irmão estava numa estrada e ele sentiu que o Espírito Santo falou para ele pegar outra estrada. E ele obedeceu. Ele creu naquela voz que falou o coração dele. E quando ele pegou aquela outra estrada, sabe o que aconteceu? Ele encontrou um irmão da congregação com o carro quebrado, precisando de ajuda. Então nós precisamos de fé para discernir que Deus está falando conosco. Nós precisamos exercitar a nossa fé quando nós servimos os nossos irmãos, quando nós doamos o nosso dinheiro, quando nós ajudamos o próximo, quando nós praticamos boas obras sem olhar a quem, quando nós permanecemos firmes, orando por questões de enfermidade, mesmo quando nós não vimos uma solução aparente. Mas cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Um dia eu orei para que Deus curasse o meu filho. Nós tivemos um filho e esse menino teve um problema no pulmão. Ele nasceu de 8 meses e eu orei para que Deus o curasse. Nós oramos e nós pedimos a Deus. Eu fiquei em jejum um dia inteiro, mas no dia seguinte ele morreu. No dia seguinte ele foi levado pelo Senhor. Então, o que aconteceu? Deus, na sua soberania, não curou o meu filho. Deus, na sua soberania, levou o meu filho para perto dele. Mas o fato é que a minha fé ficou fortalecida e ficou firmada naquele que me salvou, naquele que me comprou, naquele que tem guardado a minha vida até hoje. Um dia eu vou ver meu filho novamente. Um dia eu vou encontrar com meu filho novamente. Deus sabe como vai ser isso. Mas eu sei que é assim que as coisas acontecem no reino de Deus. Minha avó gastou anos orando por seus filhos, gastou anos orando por seus netos. Ela não viu a conversão de todos os seus filhos, mas suas orações ficaram guardadas diante do Senhor. Ela creu no Senhor. Ela teve fé que Deus poderia fazer. Certa vez, Jesus disse para um homem, pai de um menino epilético, tudo é possível ao que crê. Então, nós podemos orar, nós podemos confiar, nós podemos esperar. Se vamos ver, não importa. O fato é que a nossa fé e a nossa esperança ficarão diante do Senhor e Ele vai fazer no seu tempo, quando Ele quiser. O que nós não podemos mudar é a nossa fé. Nós precisamos permanecer firme
naquele que tem poder para fazer todas as coisas. Então, eu queria que você permanecesse firme em Deus. Queria que você aprendesse a orar ao Senhor por tudo aquilo que te aflige, por tudo aquilo que te incomoda, por tudo aquilo que te aperta. Não deixe a sua fé esfriar. Coloque a sua fé em funcionamento. Exercite a sua fé. Declare sua fé naquele que pode todas as coisas. Deus é poderoso. Deus é fiel. Deus não falha. E nós podemos aprender com Ele a cada dia. A cada dia nós podemos aprender a andar por fé. Eu quero orar por você agora. Pai querido, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor e rogo a Ti que estejas operando no coração de cada filho, de cada filha do Senhor. Ó Senhor Jesus, eu rogo a Ti que o medo, a dúvida sejam banidos, sejam vencidos pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito, através da centralidade de Cristo em nossas vidas. Eu quero te abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.